No país ele fala, só no nosso estado, toda hora está inaugurando algum presídio novo. Isso é paliativo, porque inaugurar um presídio novo, ele já inaugura lotado. Você redistribui um pouquinho da superlotação dos demais presídios, mas não é suficiente, até porque a cultura do encarceramento continua encarcerando, continua prendendo, continua levando as pessoas para a cadeia. Então, não importa, você cria uma penitenciária nova, um CDP novo, depende de uns 800, 900 lugares, uma penitenciária de 1000 lugares, isso precisa de mais de uma semana para ele já estar completo e superlotado. Os nossos presídios aqui na comarca, os presídios estão com o dobro de lotação, Paraná um pouquinho mais, porque tem a aula de semiaberto, o perfil um pouco diferente, então tem um pouco mais do dobro, uma renta no dobro. Os CDPs também estão mais ou menos no dobro da lotação. Então, uma lotação de 800, então vamos ter uns 1.600, 1.700, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso. Então, estamos trabalhando no dobro. O CNJ fala que o limite aceitável é um terço acima, né? Então 30% acima. A gente está trabalhando 100% acima. Eu até brinco quando eu visito todos os presídios, todo o diretor fala, olha, o dobro aqui eu vou colocar no relatório, está ruim, mas eu sei que o dobro eu estou trabalhando com a realidade. Se eu chegar em alguns lugares, no Fundo da Rocha, você tinha um semiaberto lá com quádruplo de lugares. CDP de Pinheiros de São Paulo, alguns deles também triplo, alguns deles estavam com quádruplo de lotação. Trabalhando com o dobro, olha, pela nossa realidade, eu estou achando até bom. Mas claro que não, é inaceitável. O bom é estar dentro do número exato. Se não é construindo um presídio que a gente vai resolver. Qual é o problema? Que da superlotação? O que gera isso? É toda uma cultura completa, não é um ponto da cadeia jurídica que leva a uma superlotação. É o conjunto completo que vai da produção legislativa, da aplicação da lei, da execução dessa lei, da aplicação da lei no juiz de conhecimento, da aplicação da lei na execução penal. Começa lá atrás com a aplicação, com a criação da lei, porque o nosso Congresso é pródigo na criação de leis penais. Na criação de leis em geral, mas na criação de leis penais é um problema específico. Porque a criação de leis penais leva à criação de novos tipos penais. Ninguém está fazendo leis penais para abolir crime, para reduzir pena. Não, as leis penais são criadas em geral para novos tipos penais, aumentar a pena, dificultar a progressão, uma cultura de encarceramento. O direito penal fosse a solução, né, de todos os seus problemas. Mas por que isso? Isso é barato. Não as consequências, mas o fato. Criar uma lei penal, eu não preciso passar nem por uma comissão de orçamento e finanças no Congresso. Eu não tenho que me preocupar com o custo na criação da lei para falar que uma situação tal é crime ou que a pena vai ser aumentada. Por quê? Porque não gera uma despesa imediata para o governo. Ela gera uma despesa imediata, lá na frente. Depois dela ser aplicada, depois de começar, depois de prender mais ou de segurar mais gente, aí isso vai gerar um problema orçamentário. Ou seja, quando eu teria uma solução outra, olha, eu tenho um problema aqui, talvez a solução venha de uma área de assistência social, venha de uma parte de educação, de criar, vamos fazer um programa para fazer um programa de incentivo, eu tenho custos. Eu tenho que contratar alguém para desenvolver esse programa, eu tenho que criar um instituto, eu tenho que fazer uma... Ele imediatamente gera ônus para o governo federal, essencialmente, pensando que o nosso programa é lei penal, a lei penal é federal. Então, fazer isso gera ônus, o que dificulta para o Congresso fazer. A lei penal é barato, é só passar. Fazer um projeto para tentar solucionar um problema que pode estar acontecendo no devido lugar é a longo prazo. Olha, vamos fazer um projeto de incentivo, de volta para a escola, de retorno, eu vou ver reflexos de um projeto desse 5, 10, 20 anos depois.
é a população que é isso. Então, trata de um trabalho que tem que ser feito a partir da vontade popular. Não a vontade popular de prender e matar, porque isso vai gerar um efeito bola de neve cada vez pior, que a gente está sofrendo. A pessoa vai prender, o governo, o Estado vai prender cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai ter metade da população presa. A gente continuar tipificando qualquer conduta como crime. E incentivando a prisão, aumentar a quantidade de prisão. Que a pessoa pensa, o cidadão de bem sou eu, o bandido é o outro. O bandido está do lado de fora, está do outro lado da rua. E eu e os meus filhos falam por todos si, né? Ele pensa em si, em todos os momentos. Não pensa que alguém pode estar sendo preso por um motivo aí que foi inspirado nessa revolta popular. Hoje a gente tem isso nitidamente, claro, devido a alguns programas de TV, né? O apresentador original e suas versões genéricas, espalhado em vários canais, falando isso, ele tem que prender, bandido tem que estar preso, bandido bom, bandido morto, e por aí vai. Tem uma meia dúzia por alguns canais de televisão que incentivam essa cultura. E isso é popular. Os programas são populares. Os apresentadores têm um futuro, têm audiência grande, a população repete isso e o deputado faz a vontade popular. Então, né? O problema é no Congresso, mas ele está sendo representante do povo, ele está cumprindo bem, até que você for pegar qualquer pesquisa aí sobre prisão perpétua, pena de morte, redução da maioridade penal, a gente vai ter uma parcela grande da população favorável a essas ideias. Então, não dá para virar e falar assim, o problema do Estado vai ser o sistema carcerário, mas as pessoas querem que o sistema carcerário seja gigante, que ele continue crescendo. Tem que ser uma questão cultural para as pessoas começarem a reivindicar o contrário. Não, para de fazer aquilo, para de prender todo mundo. O direito penal, por sua natureza, é subsidiário. O direito penal mínimo. Eu tenho que pensar, primeiro, em todos os outros campos de direito, em todos os outros braços do Estado. A educação, a assistência social, antes do direito penal. O direito penal só pode aparecer quando todos os outros ramos foram infrutíferos. Só que o direito penal é o único ramo gratuito do Congresso. Olha, eu faço a lei e não preciso me preocupar. Nos outros eu preciso de custeio, eu preciso de verba. Temos esse primeiro momento. Tem um segundo momento, claro, que é o judiciário. Então, o Congresso até dá algumas alternativas. A gente tem as penas alternativas, né, que eram poucas no Código de 84, em 94 foram ampliadas, a quantidade de pena que pode ser passada para ser alternativa. O problema é que o judiciário é muito reticente a isso. Bastante. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum. O Supremo já julgou e falou, olha, o porte, o tráfico privilegiado, o tráfico do artigo 33, parágrafo 4º, não é hediondo. Antes disso, ele falou, olha, esse tráfico, o réu primário que não está envolvido em organizações criminosas, pode ter pena alternativa, não precisa ficar no regime fechado. O STF já declarou isso em várias oportunidades. A última para pôr um ponto final, assim, não é hediondo. Então, se antes você já falou, pode substituir por pena alternativa, não precisa ficar no regime fechado, agora, passar já para pôr uma parte da glória, não é hediondo. E não é incomum você pegar sentenças do indivíduo preso por tráfico privilegiado, 1 ano e 8 meses, no regime fechado. A toda hora. E vai recorrer para o Tribunal de Justiça, que mantém o regime fechado. Quando ele chega no Superior Tribunal de Justiça, que sabe que não é uma ilha, que tem o STF do lado, que dita as últimas palavras do direito penal, aí no STF, no STJ, ele chega para mim e fala assim, juiz de execução, veja se é o caso de substituição que não foi dado pelo juiz de conhecimento de primeiro grau, nem pelo Tribunal de Justiça. Bem, nesse momento eu posso até substituir, mas já passou 1 ano, do 1 ano e 8 meses que ele tinha. Nesse momento, já ele cumpriu mais da metade. Aliás, muitas vezes, quando chega essa decisão, ele já está em livramento funcional, ele já progrediu de regime, então já não é mais efetivo, porque é muito demorado, até julgar o recurso, até chegar no habeas corpus, no STJ, isso ser julgado. Então passa por um convencimento aí da justiça, dos juízes,
dos promotores que recorrem contra esse tipo de pena, do trabalho do advogado de lutar por isso, para conseguir isso, desde o primeiro grau, lutar, ir, despachar em uma sustentação oral para ver se, né, toca o coração do desembargador, porque não, senão as decisões do STF se tornam inócuas. Olha, eu falar que não é hediondo, pode vir alternativa, mas se não é aplicado, não adianta o STF ter que ficar decidindo. O STF é um tribunal constitucional, ele não tem que ficar vendo pena a pena. E não à toa você vê, tivesse sempre o STF falando sobre insignificância, o furto, o cara está preso porque furtou uma peça de pequeno supermercado. Teve um ministro já aposentado que comentou com um dos meus professores, que eu estava fazendo pós-graduação, acabei assistindo essa palestra, e eu falei, olha, achei quando me indicaram, que havia sido advogado a vida inteira, achei que quando me indicaram para o STF, eu estava indo para a Corte Constitucional, caindo da CRIM, fico julgando furto, metade do tempo fazer isso. Por quê? Porque o judiciário inteiro não tem essa demanda para chegar para o STF, não resolve, já com a posição do STF. É um trabalho complicado, é um trabalho que não deveria chegar no STJ e no STF. O STJ e o STF tem que pegar as demandas repetitivas, que os primeiros casos ele tem que chegar, porque ele tem que falar em última instância se é constitucional ou não, mas depois que definiu, acabou. Não pode chegar mais para ele essa demanda de novo do que já foi consolidado. Mas o nosso judiciário é bastante conservador. Eu estava assistindo uma palestra outro dia, do professor da pública, falou, olha, ele é conservador e é retrógrado. Calma, ou ele é conservador ou ele é retrógrado. O nosso judiciário mostra bastante conservador. Alguns membros dele certamente são retrógrados, né? Vêm para trás. Mas a maioria é conservador. Então quando a STF vira e fala assim, isso é inconstitucional, você fala, eu não acho, eu vou continuar julgando, eu tenho minha autonomia, vou continuar julgando da mesma forma, porque eu não concordo com o STF. E ele se acha uma ilha, né? Então eu estou fora, sou a Inglaterra, quero Brexit aqui. Não vou, faço parte do judiciário, mas eu estou fora das suas opiniões, eu decido o que eu quero na minha ilha aqui de convencimento. Não. Há uma hierarquia, se não funcional, que eu sou obrigado, mas há uma hierarquia de entendimento. Nossa Constituição dá a forma de chegar ao STF, as pessoas que estão no STF têm uma última palavra. E a justiça de primeiro grau, de primeira instância, e do tribunal, tem que cada um na sua função seguir isso. A gente não tem um sistema americano de jurisprudência, um sistema anglo-saxão de jurisprudência, nossa lei é escrita, né? A gente vai pelo sistema romano, europeu continental, só que a jurisprudência é sim, não só vinculante dentro da emenda, mas ela é produtora de interpretação, não adianta eu ficar lutando, dando muito contra de fato, que uma hora vai ser mudado. Só que muitas vezes o judiciário, o Ministério Público trabalham com essa lentidão. Tá, vai mudar, vai, mas também que mude. Daqui a 1 ano e meio, 2. Né? Uma professora minha da STJ falou, olha, o STJ, antes de 2 anos, o STJ não acha que está tendo excesso de prazo. Então não vai. Por quê? Porque ele sabe da lentidão. Tudo bem, isso é uma opinião de uns 4 anos atrás, mas não vai ter mudado muita coisa porque não acelerou tanto a situação. Então temos um problema aí de sentenciamento. E temos um problema também na execução penal. Aí aqui eu pedi que é o mesmo, só que na segunda fase. Né? Eu já vi sentença de progressão de regime e que simplesmente foi colocada, a juíza que sentenciou, assim, olha, tendo em vista que só a semana passada o indivíduo conseguiu ou teve o lapso para progressão, indefiro o pedido. Olha, uma lei de execução penal própria. Para você progredir de regime, você precisa do período da lei, mais uns 6 meses, mais. Não, a lei já deu mais um sexto, ou 15. Mas eu posso falar que se você só agora acabou de ter o regime, ainda não dá. Então você está criando uma lei nova, alterando a lei. Não, você não está dando. Os juízes às vezes têm uma sensação de falar, não, eu sou responsável pelas criminalidades técnicas, responsável por aplicar a lei conforme a sua atividade. A lei falou dessa forma, não foi você que está dando. Você reconheceu o benefício que foi dado na lei. Excepcionalmente, você acha, olha, o requisito subjetivo pediu um exame criminológico, num caso ou outro, ok. Mas preenchido o requisito, você não pode
Muitas vezes o juiz luta contra o vereador, ele fica caçando detalhes para não dar o benefício. Então, entra aí nesse sistema de vamos manter preso. Como se manter preso a pessoa fosse resolver o problema da segurança pública lá de fora. Não é esse o problema. O problema da segurança pública é um problema do executivo, não é do judiciário. Eu não posso me vestir, vou pegar as vestes do executivo e eu vou fazer as suas vezes, já que você não controla o que está fora, eu não vou deixar quem está dentro sair para não ter um problema. Aí, não é possível. O juiz não tem esse problema. O promotor também não. Né? Então, o promotor que recorre de todas, deferiu, né, progrediu, recorre para não. Por que vai recorrer se os requisitos estão preenchidos? Então, é toda uma ideia que vem da sociedade, que passa para o legislador, que se fortalece no judiciário e em conjunto aí com a atividade do MP. É toda uma cadeia que vê na prisão a solução da segurança pública. Não é. Quando é comum você ver a pessoa presa por vários furtos. Mas ele é reincidente. Mas ele não praticou um crime com violência ou grave ameaça. Aí você está preso. Eu acho muito interessante o sistema do ECA, que a internação ou a semi-liberdade só pode ser dada para quem praticou o ato infracional, equivalente a um crime, com violência ou grave ameaça. Também na reincidência. Vamos pensar no primeiro momento. Não pode ir preso, né, se o crime praticado for com violência ou grave ameaça. Quem eu preciso encarcerar? Quem coloca em risco, não é? Porque o crime em si é aquela conduta que coloca em risco o bom convívio social. Né? Mas quem tem que ser preso, quem tem que ser punido, quem cometeu crime. Mas desses todos que cometeram crime, quem tem que ser preso? Aqueles que praticaram os crimes mais graves, que colocam em risco não simplesmente o bom convívio, mas a vida, a segurança das pessoas, não o patrimônio das pessoas, as pessoas. E aí, eu estava numa palestra com uma amigona minha, promotora, assim, e casos mais graves de corrupção. Tem casos mais graves de corrupção que atinge, no final, a todos de forma difusa e esses talvez. Mas não tem violência sobre a tem que ser repensada a ideia de prisão. Até por incidente. Mas tudo bem, mas o estelionatário fez 1, 2, 3, 4, 5 estelionatos, ele vai ficar solto. Não adianta ele prender a pessoa. Ele precisa estar preso? Não. Ele precisa de um sistema mais forte de segurança bancária, de educação para a pessoa não ter essa inocência, de proteção, mas não é prendendo ele. Porque o outro vai tomar o lugar, ele tem um parceiro, ele ensinou isso para alguém vai tomar o lugar. E aí a gente chega, para mim, o ápice da questão, que é a questão das drogas. Os nossos presídios daqui, eu não tenho uma estatística por crime, mas um CDB aqui da região, toda vez que eu visito, ele me dá a estatística de presos, então, presos provisórios, por delito. 54,2% dos presos por tráfico de entorpecentes. 35% por roubo, a gente já chega nos 90%. Os outros 10% aí, o resto. Furto, estelionato, furto em incidente, receptação em incidente. Essa estatística, se eu passar no campo feminino, vai para 90, 92% das presas por tráfico de entorpecente. Do caso que eu falei agora há pouco, todos já ouviram. Direito penal é subsidiário de todos os outros ramos do direito, de todos os outros braços do Estado. O problema de entorpecente não é um problema que o direito penal tem a capacidade de resolver. Há anos que se sabe que a guerra às drogas é algo que não deu certo. Eu nem estou falando simplesmente do fato de que prender um pequeno traficante é irrelevante, porque no dia seguinte tem alguém no seu posto. Então, para a cadeia aí da venda de drogas é uma atitude absolutamente inócua. Eu não estou nem falando sobre prender o grande traficante. A criminalização dos entorpecentes é algo absolutamente inócuo.
o ser humano vive do consumo, não estou falando de uma sociedade do consumo, mas vive de suas vontades. Se tem alguém querendo comprar ou consumir alguma coisa, alguém vai vender. Se for fácil de produzir, de entregar, vai ser barato. Se for difícil de produzir ou difícil de entregar, vai ser mais caro. Bom, é uma questão que se estuda em economia. Não adianta. Não vai. A ideia original aí de Nixon e tudo mais, vamos exterminar as drogas. Isso é irreal. Não vai. Enquanto alguém quiser consumir, alguém vai produzir e alguém vai vender. E o direito penal não é o ramo capaz, o ramo do Estado capaz de prevenir essa venda e esse consumo. Ah, então tem que... Você está fazendo uma campanha a favor das drogas? Estou fazendo uma campanha a favor das drogas. Mas estou fazendo uma campanha que o direito penal não seja um ramo utilizado para resolver o problema das drogas. Tem um documentário, depois eu vou citar para vocês, feito por um brasileiro, entrevistando autoridades brasileiras do exterior, americanos, ingleses. Então, um historiador americano que fala algo incrível. Agora, há 200 anos atrás, 100 e tantos anos atrás, a ideia de algum produto proibido não existia. Todos os produtos eram proibidos. Não existia um produto que, esse daqui é proibido. Essa ideia de proibir um produto era algo que era impensável. Em um dado momento, isso começa, nos Estados Unidos, essencialmente, uma ideia da criminalização de alguns produtos. Começa com uma ideia religiosa, olha, os produtos são prejudiciais à saúde, isso vai contra, você está atingindo o seu corpo, isso vai contra uma vontade divina. E desta ideia religiosa, que você vai ter a ideia da proibição do álcool, da lei seca, e daí você segue nas outras drogas. E ele faz uma conclusão que, olha, quando os Estados Unidos proibiram o ópio, ele não estava com problema com o ópio. Quem utilizava ópio até então? Mulheres de classe média, brancas, uma parte parcela dos Estados Unidos. E nunca foi um problema. A partir do momento que você tem uma imigração chinesa nos Estados Unidos, tomam empregos de quem já morava, aí, olha, o que esses chineses vêm para cá, trabalham 12 horas por dia, vão para casa, ficam fumando seus ópios, o que eles vão fazer com as nossas mulheres e crianças? O ópio não era o problema. Eles queriam criminalizar os chineses. A mesma coisa com a maconha com os mexicanos, a criminalização das drogas. E aqui no Brasil? Do pobre, muitas vezes do negro. Se a pessoa está sendo pega na porta de uma faculdade fumando baseado, provavelmente não vai ser levado como traficante. Mas se estiver numa região mais pobre da cidade, é bem possível que ele vá ser preso como traficante. A criminalização das drogas, eu não estou combatendo o uso, os malefícios, eu estou criminalizando uma parcela da população que faz uso dessas drogas. Esse não é o caminho. E esse é hoje o que toca o sistema provisional. Se tirar os presos do tráfico do sistema carcerário, a gente zera a superlotação. A superlotação se dá basicamente pelo tráfico. Não é por homicídio, não é por crime sexual, não é por cachê, os outros estão superlotados, então você reúne essa população no lugar só. É pelo tráfico. Mais da metade, diferenças de um lugar para outro, mas mais da metade dos presos são do tráfico. E, com certeza, este não é o meio. Então tem que legalizar de uma hora para outra? Tá, a gente tem um problema que aí dura algumas décadas de criminalização. Isso precisa de um estudo, um planejamento, tudo a ser feito para que não seja uma forma alarmista, nem despreocupada. Mas, com certeza, a continuidade desta política de combate às drogas como uso do direito penal é ineficaz. Até porque, tal qual aconteceu na lei seca dos Estados Unidos, a máfia toda é criada por conta disso. A gente tem um problema de crime organizado. E o que sustenta o crime organizado? O tráfico de drogas. Não agora um problema no Paraguai, seria relação a esse crime organizado, e é todo
relativo ao tráfico. Que banca o crime organizado é o tráfico de drogas. E só existe esse crime organizado por conta desse tráfico de drogas. Se não fosse esse crime organizado, as outras empresas que fazem cigarro já teriam comprado as plantações, comprava meio Pernambuco, comprava não sei o quê, já teria lançado de maneira lícita, tal qual você compra. Se hoje a gente criminalizasse, como foi nos Estados Unidos, a venda de álcool, quem ia estar preso no Brasil? O seu Zé do bar da esquina, são mais pessoas que a gente está perdendo. Não sou a favor do uso das drogas, acho que, por exemplo, assim como o álcool vender para menor de idade, que ainda não tem capacidade de escolha, claro, tem que continuar sendo criminalizado. Agora, a cessão do produto a alguém maior, capaz, que tenha estudo suficiente para saber de quais são os riscos para a sua saúde, para o seu convívio social, para o seu convívio familiar, não tem que ser tutelado pelo Estado. O Estado não pode ser o pai das pessoas. Eu sei o que é melhor para você. Então a gente fica como na ditadura, como na música do Raul Seixas, né? Olha, eu calço 37, meu pai me dá 36. Pai, eu já estou bem grandinho, me deixa escolher o meu sapato e andar do jeito que eu gosto. Né? O Estado não pode tratar as pessoas todas como inimputáveis. Eu sei o que é melhor para você, então você não vai consumir isso, não vai fazer isso. Isso é resquício de um Estado ditatorial, onde o Estado decide qual é a melhor opção política, qual é a melhor, e você não tem mais direito à opinião. Proibir certas situações é o Estado falando que eu sei o que é melhor para você. E ainda que o Estado tenha essa opinião, ele não pode se utilizar do direito penal para fazer valer a sua vontade, principalmente quando ele criminaliza uma parcela da população. Eu acredito que muitos vão discordar de mim, eu espero que sim, mas é exatamente essa a ideia: fomentar o debate, pensar por outros lados. Para quem tiver interesse, tudo documentário, estou citando, Cortina de Fumaça, está disponível no YouTube. O Teatro Brasileiro é muito bom, mora e pouco, está ali para assistir, vale a pena. Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça. Estou deixando aqui para futuras perguntas, debates. Muito interessantes as colocações, doutora Djair. Para quem foi chegando aí no meio do caminho, doutora Djair é o nosso juiz titular aqui da VEC de Guarulhos, várias execuções criminais. Hoje é DECRIM, né? Como que é? A VEC continua com os processos físicos e o DECRIM com os digitais, está em fase de transição. Está numa fase de transição entre várias execuções criminais e DECRIM. E nós damos um testemunho aqui que o doutor chegou há pouco mais de um ano, não é isso? Está fazendo 2 agora no mês. Faz dia 2 agora no final do mês, e ele realmente conseguiu imprimir um ritmo fantástico aqui na vara de execuções criminais, que quem atua na área, talvez alguns criminalistas aqui, certamente sofreu muito, né? Para ter uma petição juntada 10 meses. Isso foi um benefício. Né? Então realmente está de parabéns pelas suas colocações também. Eu, sem maiores delongas, como é um debate, antes de eu abrir para perguntas, eu vou abrir para o nosso próximo palestrante. Vou até pedir colocar para ele, o doutor José Carlos Gomes Palhuca. Se puder tomar lugar aqui. Doutor Palhuca, que veio hoje contribuir também com esse debate, ele hoje é o presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, ele que é procurador de justiça, que também é mestre e doutor em direito penal, tem várias especializações nacionais e internacionais, várias obras escritas, mas uma aqui me chamou a especial atenção, especialista em direito penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, porque eu fui colega de turma dele em 2001, já faz tempo, né? E o doutor Palhuca também é daqui da nossa região, né, doutor? Então, veio hoje falar sobre
a crise do sistema prisional sob a ótica desse cargo que ele vem exercendo já há algum tempo, certamente vai enriquecer um pouco mais. E vocês guardem as perguntas, tanto para o doutor Adjair quanto para o doutor Paluca. No final a gente vai poder abrir para enriquecer um pouco mais o debate. Doutor Paluca, seja bem-vindo, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos, doutor Alexandre, doutor Luciana, doutor Adjair, demais membros da mesa. Desculpe o atraso, quem chega na hora já está atrasado, né? Eu cheguei bem atrasado, mas eu saí da periferia da Grande Guarulhos, lá na Zona Oeste, confluência com a Zona Sul de São Paulo, aqui do Rio. Então, eu saí às 5h05, cheguei agora no momento que o senhor viram, e ainda porque eu conheço os trajetos alternativos, né? Então, não tem jeito. Então, sinto muito, desculpe, doutor Jair, não ter podido assistir a apresentação completa, mas pelos 10 minutos aproximados que eu assisti, já parabenizo e percebi qual foi o mote da vossa intervenção. E queria dizer que estou muito satisfeito de estar por aqui. Gosto muito do Guarulhos, venho aqui quase todos os finais de semana, sou formado aqui pela FIG, a nossa coordenadora, a doutora Luciana. Tenho muitos amigos e interesses particulares aqui em Guarulhos também. Então, sempre motivo de muita satisfação estar por aqui, principalmente na OAB, que é um centro de referência tanto aqui da cidade como do estado e de toda a região do nosso país. Obrigado pelo convite, doutor Alexandre. Eu não sei se eu vou poder estar à altura do que os senhores desejam, porque a missão nossa aqui é a crise do sistema penitenciário. Eu não costumo preparar muito o que eu vou falar, o discurso, eu quase sempre resolvo as situações no momento. Pela nossa função e as outras funções que exerci na vida, eu me preparei. Eu acho que nós temos que estar nessas funções que nós exercemos de Estado, temos que estar preparados para qualquer momento falarmos, debatermos e conversarmos sobre os assuntos que nos forem impostos de imediato. Eu tive bastante tempo para pensar no que eu iria falar, mas realmente não pensei. Então, eu vou tomar o tempo dos senhores para nós discutirmos o problema de crise do sistema penitenciário, já pegando um fio com o que o nosso meritíssimo juiz acabou de dizer, na questão da influência do direito penal. Os senhores estão aqui, eu fiquei muito tempo no veículo, então estava ouvindo o rádio. O Senado acabou de aprovar um projeto de lei sobre abuso de autoridade, né? Com as modificações, etc. e tal, aquela novela ladainha toda. O que eu quero dizer com isso? Não importa o projeto. O problema é que aqui no Brasil, qualquer probleminha, uma pequena dor de cabeça que exista no sistema político, social, se pretende resolver tudo com a lei. Então, essa é uma dificuldade nossa. E papel aceita tudo, né? Podemos escrever o que quiser no papel. Coisas boas, ruins, bilhete para namorada, e etc. E as palavras são muito difíceis de nós transformarmos a ideia em texto, né? Todos nós falamos, achamos que estamos sendo entendidos. Mas nós falamos, mas não dissemos, né? E na legislação é pior ainda. Nós temos que falar, dizer e escrever. E alguém vai ler, né? Então, nem sempre, ou quase nunca, o legislador consegue transmitir a ideia do que ele quer naquela norma jurídica. Por isso que nós estudamos nas escolas, né, de direito as dezenas de
interpretações que nós temos da lei, né? Gramatical, literal, analógica, histórica, teológica, etc, etc. Então, uma questão, dificuldade nossa é todos os problemas tentar se resolver por eles. E o mais importante não é a lei escrita que nós pretendemos, mas sim a política do Estado brasileiro, do governo brasileiro, quer ou pretende definir para os seus determinados sistemas sociais. Na nossa área que nós estamos conversando, o sistema penal e de execução penal. Então nós podemos imaginar o cenário mais belo possível, legislativo, sem que isso ocorra efetivamente. Por quê? Porque nós não temos a implementação, doutor Alexandre, da política criminal que o governo pretende. Então, qual é a política criminal do governo brasileiro? Não existe. Na verdade, existe no papel. Mas esse papel nunca é transformado em ações. As ações, quando são realizadas, ações governamentais, são realizadas de uma forma pífia, empírica e demagógicas. Então, o que acontece? Estoura tudo no sistema jurídico penal. E no nosso caso, sistema jurídico processual penal e de execução penal, praticamente, no campo do direito penal, nessa atualidade que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos hoje? Um caos na política criminal e, notadamente, na política penitenciária. Independente se nós temos uma sociedade doente, porque a nossa sociedade, em parte, ela é doente atualmente. Nós somos esquizofrênicos, porque não é possível que nós tenhamos tantos infratores, tantos delinquentes no nosso meio social, com superlotações e crimes dia a dia que nós não conseguimos enfrentar de uma forma natural. Então nós temos um defeito. Esse defeito por que é? Porque nós nascemos aqui no Brasil com problemas criminológicos desde a gravidez de nossos pais, nossas mães. Raramente isso acontece. O defeito é após o parto, na criação da nossa sociedade. Por quê? Porque a implementação das políticas sociais não são adequadas para que a educação da nossa sociedade venha a transformar-se numa sociedade de bem-estar, pelas dificuldades e as diferenças sociais que nós temos no nosso país. Porque esse crime existe em todo mundo. Então, se nós formos na Noruega, nós vamos ter uma parcela da população que está encarcerada. Aqui no Brasil nós temos uma parcela também. E fazendo a proporção da população, nós vamos ver que a nossa é extremamente grande. Então nós precisamos descobrir qual é o problema. Temos que filtrar essa situação. Quais são, os ideais que nós estamos formando, quem que nós estamos preparando, como que está a nossa vida social, como que está a nossa habitação, nosso transporte, o salário, o emprego, a educação. Porque o indivíduo que delinque, ele vai ficar um dia, 10 ou 1000 dias preso, e um dia sairá. E nós não preparamos o indivíduo nem na entrada, porque ele já ingressa, e muito menos na saída. Então, nós vivemos hoje esse caos penitenciário por fatores que são sociológicos. E
E, claro, que os fatores sociológicos, os fatores criminológicos fazem parte, né, que é um micro-organismo dentro de um organismo maior, que é o organismo social. E eu quero dizer que no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 230 mil presos. E alguns presídios são absolutamente lotados. E outros com vagas remanescentes. Então, nós temos um paradoxo no sistema prisional. Por quê? Porque os presídios lotados geralmente são os CDPs, os Centros de Detenção Provisória. Porque é a primeira canalização. O indivíduo é detido e é encaminhado ao Centro de Detenção Provisória enquanto o processo de conhecimento segue. São os presos que ainda não têm sentença transitada em julgado. A partir do trânsito julgado, a legislação determina que eles sejam removidos para outros estabelecimentos para o cumprimento da pena. Paulatinamente, isso vai acontecendo. E nós temos alguns institutos penais, alguns estabelecimentos penais, que são estabelecimentos especiais para um público de um perfil diferenciado, não aquele indivíduo que tem uma gênese criminosa. Pessoas que delinquiram por um motivo ou outro, independente do crime ser grave ou não, mas que não tem um perfil antissocial pleno. Aqui em São Paulo chamam-se centros de ressocialização. Se não me engano, nós temos 12 centros de ressocializações no estado, um pouco mais. E alguns desses estão com déficit de vagas. Por quê? Porque nós não conseguimos, doutor Jay, filtrar indivíduos do sistema prisional que tenham o perfil para conviver no centro de ressocialização. É um ambiente diferenciado. Então, ali, dizendo no português mais claro, você não pode pôr indivíduos que vão contaminar os demais. Então, tem que ser pessoas que têm uma noção de que realmente estão cumprindo a pena, retribuindo a função social dela, dessa parte, e que não estão para tumultuar o sistema prisional nem outros indivíduos. Então nós temos dificuldade no sistema prisional de preencher as vagas que cada centro de ressocialização tem respectivamente a partir do seu modelo construtivo. Então o sistema penitenciário ele é muito complexo. Eu sou do Ministério Público, sou procurador de Justiça. E, como o doutor Alexandre disse, hoje presido o Conselho Penitenciário, que é responsável pela emissão de pareceres em indultos e comutação de pena e visitas a estabelecimentos penitenciários do Estado para fomentar, auxiliar, verificar as condições do sistema penitenciário e a política penitenciária do Estado. Então, eu tenho a visão do Ministério Público e a visão do Conselho Penitenciário. Então, eu tenho que me abstrair da função de carreira para entender o sistema penitenciário como conselheiro do sistema penitenciário, que é um órgão híbrido, composto por membros do Ministério Público Estadual Federal, por advogados, por psicólogos e por médicos psiquiatras. Nós somos em 30, funcionamos na rua Líbero Badaró 600, 12º andar, no centro de São Paulo. Nossas reuniões são às terças-feiras. Todos estão convidados a partir das 9h30 da manhã a fazer uma visita ao Conselho Penitenciário, assistir às nossas sessões. Muito interessante. Então, o que acontece? O Conselho ele é híbrido. E essa formação híbrida permite que nós discutamos sobre várias óticas a questão penitenciária. A ótica dos advogados, compõem também defensores públicos, os membros do Ministério Público, psiquiatras e psicólogos. Então nós fazemos um caldeirão, uma mistura, e vemos quais as perspectivas que nós temos para o sistema prisional sobre várias óticas, né? Então isso é interessante porque você consegue
raciocinar dentro de um órgão colegiado sem ter uma definição fechada do pensamento de cada indivíduo, né? Então, são todas decisões coletivas. Isso é muito interessante, por quê? Porque no momento que nós vamos tomar nossas posições, nós vamos entender por que aquela penitenciária, aquele estabelecimento está necessitando de qual ajuda, se é ajuda judiciária, se é o auxílio médico, se é o auxílio psicológico, se é o auxílio material, se é o auxílio estrutural do próprio corpo físico da penitenciária, porque nós temos também penitenciárias com 80 anos e temos penitenciárias com 20 dias de inauguração. Então, tudo isso também mexe com todo o sistema. A arquitetura prisional, ela também influencia no comportamento do indivíduo que está recolhido, né? Tanto na questão da lotação, como na própria circulação, movimentação e disposição. Então, eu só estou falando isso porque é mais um problema que nós temos dentro do sistema penitenciário, tá? A arquitetura prisional, quantas cadeias que nós temos? Em São Paulo nós temos 168 estabelecimentos penais. 168. Um déficit de vagas ainda a construir, porque temos mais gente para ser recolhida. Aproximadamente entre 1.500 pessoas ao mês no sistema prisional. É a ocupação de um CDP e meio, praticamente. Então nós vamos construir isso? Nunca, né? Não é viável nem pelos meios financeiros, nem pelos meios físicos e nem temporais, né? Uma cadeia demora no mínimo 6, 8 meses para ficar pronta, um estabelecimento penal de pequeno porte. Então veja bem que aqui no nosso estado nós temos essa massa de presidiários e um grande número de estabelecimentos penais. E mesmo assim, eu já andei pelo Brasil, nós fazemos reuniões de conselhos penitenciários em Brasília, patrocinados pelo Ministério da Justiça. O nosso estado é excelente, né? Excelente, no aspecto geral, com toda essa dificuldade que nós temos. Vocês devem ter acompanhado aí, eu acompanho por meios de comunicação, sistema prisional de outros estados, a situação como é que é, né? Aqui nós temos o próprio nome da secretaria já diz, né? Secretaria de Administração Penitenciária. Na verdade, se administra o sistema penitenciário, né? Não se resolve o problema penitenciário por si, porque ele é irresolúvel. Então, perto das demais unidades da federação, nosso estado aqui até marcha muito bem, inclusive com estabelecimentos que são modelo para outros países de tão bem que eles funcionam, né? Então a gente só costuma ver as mazelas, mas nós temos as boas práticas do sistema prisional, como por exemplo, um pequeno exemplo, a penitenciária feminina da capital. Se vocês visitarem a penitenciária feminina da capital, vocês verão que lá funciona a unidade materna também, verão que o trabalho que é feito lá pelos servidores e pela administração penitenciária é um trabalho hercúleo face às peculiaridades e às dificuldades do sistema penitenciário. Nós não temos soluções. Nós não temos soluções a curto prazo. Nós temos apenas que tentar entender como ocorre essa dificuldade de encarceramento. Por que desse encarceramento? Não podemos ser abolicionistas, acabar com tudo, e não podemos segregar todos, né? Eu tenho uma hipótese, uma teoria mirabolante, provisória. Seria
anistia ampla, geral e restrita, e a partir de amanhã a pena mínima para contravenção 10 anos, sem benefício nenhum. Enquanto nós gerenciaríamos um outro modelo de política social e criminal. Mas como isso é uma utopia, nós vamos ter que trabalhar no método manual, com o juiz despachando, os benefícios de execução em andamento, e por maior boa vontade que o doutor Jair tenha, que os promotores tenham, que os advogados tenham, que os funcionários, não vai ser para ontem. Não é? Por quê? Pelo fluxo. É invencível. O judiciário já tem uma dificuldade histórica de prover a prestação jurisdicional. Não temos pessoal suficiente. E não vamos abrir concurso e contratar 300, 500 juízes ao ano. Isso não existe. Então, quem tem que gerir o modelo? Quem está ocupando o cargo. No caso aqui, o doutor Adiaí. Então, ele descobriu um modelo que ele vai conseguir gerir aquela vara de execuções da melhor forma possível, dando o seu empenho. Mas nem todos têm as características iguais. Então, os magistrados vão deixar de uma forma mais tranquila, né, os processos seguirem, os promotores, os cartórios, etc. De igual modo, nos estabelecimentos penais, porque muitos pedidos de benefícios vêm de ofício dos estabelecimentos penais, que é um setor dentro do estabelecimento penal para analisar o prontuário dos sentenciados. Só que quantos funcionários tem para fazer isso no sistema penitenciário daquele estabelecimento? No máximo 2. E às vezes o estabelecimento prisional tem 900, 2.000 pessoas. A situação é como tudo no nosso país. A educação é precária, a saúde é precária, a segurança é precária, e vai um encadeamento. Né? Nós vamos resolver esse problema? Por enquanto não. Nós vamos minimizar, dependendo de qual for a vontade, a disposição e o momento que a situação oferece. E os senhores que devem estar aqui, militantes na área de execução penal, devem roer as unhas e arrancar os cabelos, porque faz um pedido, um pleito de um benefício, progressão de regime, indulto, comutação, redução, detração, e o sujeito vai patinando, né? E aí aquela enxurrada de habeas corpus. Vamos resolver tudo com habeas corpus. No Ministério Público, eu sou da Procuradoria de habeas corpus. Nós somos em 50, fazemos cerca de 3.000 habeas corpus ao mês. Do estado de São Paulo. Por quê? E desses 3.000, 60% são da execução penal. Então, que nós usamos como uma muleta para tentar corrigir um outro parâmetro. Só para vocês terem uma ideia, os benefícios e o andamento, como eu disse, o Conselho Penitenciário é responsável pela emissão dos pareceres de indulto e comutação de pena. No estado inteiro. De janeiro a dezembro de 2016, ingressaram no Conselho Penitenciário para parecer nada mais, nada menos que 11.660 pleitos, entre indulto, comutação de pena e outros
benefícios correlatos. Nós somos em 30, mas estamos em 25, porque 5, estamos em déficit de 5 que ainda estão com as carreiras, vão vencendo o mandato, alguns saem, falece, pede para sair, tem que as carreiras que compõem tem que indicar membro, depois são nomeados pelo governador, então nós estamos em 25 e recebemos em janeiro, ano passado também já estávamos em 25, recebemos 11.660 processos para emissão de parecer e comutação de pena. Dá uma média de 39 para cada conselheiro ao mês, e 971 ao mês. Qual é o fluxo? Entra no mês e sai no mês? Não. Entrou em janeiro, nós despachamos o mais rápido possível. Não pode ser que saia em maio, em abril. Depende do fluxo do mês, porque tem meses que entram, por exemplo, tem meses que entram 400, 500 e tem meses que entram 50. Depende do fluxo, porque os processos eles podem ser, para no nosso caso aqui, a computação pode ser processados de ofício pelo conselho, provocando o juiz de execução, pode ser o próprio juiz de execução de ofício, pode ser o próprio sentenciado, parente do sentenciado, o advogado, né? Então, são vários personagens que podem dar início ao pleito de luta e comutação, por exemplo. Então, o que acontece? Isso é só um exemplo do que vai atravancando o sistema. Você pedindo 12 mil pedidos de comutação e pena para o Estado de São Paulo, você já tem uma ideia do grau de dificuldade que é o processamento da execução como um todo. E lá no Conselho, nós não somos dedicação integral. Todas as pessoas têm as suas profissões. São cargos cumulativos. Então o sujeito tem que dar conta da vida dele e da emissão dos pareceres. Não importa, tem que se virar. Quem está lá, ninguém está obrigado. Mas, dependendo da época, o indivíduo está sobrecarregado com o problema dele e atrasa os pareceres. Aí eu tenho que dar uma de maldoso, né? Fazer aquela busca e apreensão velada do pessoal. Fala, fulano, só devolver os processos, né? Atrasado, não, deixa aqui que vamos redistribuir, outros vamos fazer, etc. Porque pelo volume é praticamente inviável. Uma outra estatística, eu uso as estatísticas diretas, porque estatística, quem entende de estatística sabe que, como o papel aceita tudo, estatística também é uma derivação matemática perigosa, né? Dependendo da forma como ela é feita e da motivação, ela é muito enganosa. Então, eu uso a estatística direta. Mas no Conselho também nós fazemos a fiscalização mensal do pessoal que está em livramento condicional na capital. Então, o sujeito de livramento condicional ele tem que se apresentar ao juiz da execução penal ou mensalmente, ou bimensalmente, ou trimestralmente, de acordo com a fixação do juiz da execução. E claro que os cartórios não dão conta, o juiz da execução não dá conta, nós temos outros órgãos que fazem isso. E na capital, um dos órgãos é o Conselho Penitenciário. Então, no ano de 2016, nós atendemos lá no Conselho, isso funciona no andar térreo, lá no prédio, 23.500 pessoas que passaram lá no Conselho Penitenciário para assinarem, né, comprovarem que estão cumprindo com as suas obrigações de comparecerem pelo menos mensalmente ao Conselho ao juiz da execução penal. Isso dá uma média diária de 98,7 indivíduos por dia.
Eu tenho 2 funcionários para fazer isso por dia. Né? Então imagina 2 funcionários atendendo 100 pessoas egressas. Né? Se eu tenho problema, eu não tenho problemas. Né? Porque livramento condicional são pessoas que estão no último estágio da pena. E penas que foram quase sempre altas. O livramento condicional é um benefício que o sujeito tem que vir cumprindo, resgatando pena, para lá no final conseguir, né? Então nós temos que ter lá uma psicologia, tanto para o funcionário, como para o atendido, né? Às vezes sai alguns estresses, mas faz parte. Então veja bem, isso aqui é só na capital, né? Os de Guarulhos não vão lá, os de Mogi das Cruzes não vão lá, os de Osasco não vão. Então, a quantidade de indivíduos volta àquilo que o Dr. Jair estava falando. Né? O sistema penal resolve tudo isso? Não resolve. Poderia resolver? Poderia. De que forma? Se nós tivéssemos outra política de implementação de política de sistema criminal. Agora tem as audiências de custódia, vai melhorar. Vai. Onde nós vamos arrumar juiz para fazer audiência de custódia? Promotor e funcionário todo sábado e domingo. Então vai ser o mesmo. Ele ganha dia de compensação. Nunca vai tirar. Não vence. Então veja bem. O problema é muito mais do que a ideologia pensa. Todas as vezes que nós colocarmos a ideologia para resolver um problema, o problema será pior. Então nós não podemos pensar de uma forma assim. O que acontece no Brasil é que as autoridades, nós somos autoridades. Mas as autoridades que têm o poder de realização pensam de uma forma simples. Não. Pensa de uma forma simplista. Então tem uma diferença entre você resolver um problema de um modo simples ou de um modo simplista. Estou com sede, vou abrir o copo. Modo simples. Estou com sede, tem uma gota d'água que eu vou lamber a mesa. Uma forma simplista, uma forma canhista, que não chega ao resultado almejado, mas imediatamente é uma solução. Uma solução que mais dia menos dia será posta a derrocar. Então, senhores, o sistema carcerário realmente ele tem um fundo que nós temos que tirar a máscara. Olhando só pelo viés da resolução imediata do problema, de medidas paliativas que abram portas no sistema penitenciário, não resolve. Porque enquanto você tira 10, entram 1000. Porque é assim que funciona. Nós não podemos lá fazer um pleito, execução penal aqui, livramento, regime aberto. Regime aberto, regime aberto. Hoje eu cumpri o benefício. Vai lá buscar, liga para o Willo aqui. Doutor Willo, abre a porta aí para o João, porque venceu a pena dele. É assim, queridos? Não é assim. Documento, papel, tal do papel, procedimento, tem que abrir lista, conferir e vai. Então, senhores, vejam, para essa massa de pessoas, esse grande número de encarcerados, o sistema atrasa mesmo. E aí nós arrumamos sistemas que vão dar um paliativo
que no momento parece que é bom, mas no segundo plano não. Porque ele não é autossuficiente, porque ele foi pensado só como uma forma imediatista, não realista. O que o Estado gasta com o sistema penitenciário, pode gastar com muita coisa. Tem que gastar com o sistema penitenciário, nós vamos ter sempre isso, né? Mas é um gasto inútil. Por quê? Porque, como eu digo sempre, já falei hoje aqui, o sujeito vai ficar um dia, 10 ou 1000, ele irá sair. E lá no conselho eu não me preocupo com a entrada do indivíduo, porque eu sei que vai entrar. As pessoas estão delinquindo, a polícia vai prender, a polícia tem que prender, é função de policiamento, nós temos que tirar as pessoas das ruas. Só que, do jeito que ele entra, assim, aí a gente fala assim, o indivíduo tem que ser reintegrado à sociedade. Ele não tem que ser reintegrado, tem que ser integrado, porque quem entrou em determinadas condições nunca foi integrado a nada, né? Então não tem reintegração, tem integração. E os senhores que conhecem presídios, toda vez que eu vou lá eu fico deprimido. Eu vou entrar e quero sair logo. Por quê? Porque eu vejo aquela massa de indivíduos, independente do que o camarada cometeu ou não, numa inércia, né? Numa improdutividade. Tem trabalho? Tem, em alguns estabelecimentos. Inclusive aqui em Guarulhos eu provoquei o nosso prefeito, por intermédio do secretário de Assuntos Jurídicos, para que faça a contratação de presos para prestar serviço aqui no município, e acho que está em andamento a situação. Funciona, mas é muito precário ainda isso, né? Nós estamos, além do preconceito, a forma estrutural de absorção dessa mão de obra carcerária ainda é muito ruim, de difícil absorção, né? É fácil de ser implementada, a burocracia é mínima, mas nós não temos ainda um mecanismo para que isso funcione a contento, né? Tanto do lado de fora como do lado de dentro. Então o que acontece? O indivíduo entra no sistema penitenciário, geralmente com a média de pessoas presas é 26 anos de idade, pouco abaixo. O sujeito entra lá com 19, 18, fica 3 anos, sai com 22, aí vai voltar com 23,5, sai com 27, aí 40 anos e está aí, né? Um ser inútil ao nosso lado. Depois dessa época não dá mais para aproveitar, né? Acabou. As dificuldades são essas, né? O ingresso, a permanência é o mais importante. O que faz a permanência? O que faz hoje a permanência é a regimentação para crime organizado, né? No maior ou menor grau, mas é atualmente quem está dando maior apoio interno aos sentenciados, né? Mas é verdade isso? É verdade. Esse cara fala bobagem, né? Não fala, né? É exatamente isso que acontece. Então o sujeito está preso lá em Caiuá, que é lá na fronteira, lá perto do Mato Grosso. Os parentes moram aqui em Guarulhos. Eles vão visitar o sujeito do que lá? Que dinheiro? Nosso, o Conselho Penitenciário, da Vara de Execuções, da Prefeitura de Guarulhos. Chegaram vários ônibus, claro. Alguém patrocinou, né? Então, o sistema penitenciário tem que ser pensado de uma forma não preconceituosa, de uma forma de prevenção e não puramente repressão. Porque quanto mais nós prendemos, é sinal que o sistema preventivo não está funcionando. Tanto de segurança,
quanto de todas as outras áreas. Porque se nós temos uma polícia para prevenir, é para o crime não acontecer. Se o crime acontece, alguma falha já ocorreu na prevenção da infração. Se a infração aconteceu, alguma falha já ocorreu na formação do indivíduo. Porque desses 230 mil, sinceramente, nem 10% são psicopatas ou personalidade antissocial. Né? São pessoas que, de uma forma ou de outra, não se adaptaram e, por um tempo, ou por bastante tempo, devem ficar alijadas do convívio social, enquanto outras nem deveriam ter entrado. Né? Nós já deveríamos preparar a receita antes da permanência. Porque se você ficar lá algum tempo, a dificuldade de adaptação, que gente estava adaptado, né, para o lado de fora, é muito difícil. Então, senhores, doutor Alexandre, doutor Ednei, doutor Zana, demais componentes, eu vou encerrar porque já estamos aproximando-se do horário. Eu agradeço mais uma vez a paciência dos senhores, espero ter contribuído. Estou à disposição sempre que precisarem, tanto aqui como no Conselho Penitenciário, para maiores informações, estatística, ou quaisquer necessidades, informações do Conselho Penitenciário sobre o sistema da administração penitenciária do nosso Estado. Obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, doutor Pagliuca. O senhor, com a sua humildade sempre, disse que não tinha preparado nada, mas na realidade o senhor vem se preparando a vida inteira. O seu currículo mostra a sua contribuição para a justiça desse país. Eu tenho a dura e grata missão de ir conduzindo o trabalho para o encerramento, porque a gente se comprometeu a encerrar às 21 horas, mas eu não posso não ouvir algumas considerações da minha sempre eterna professora, a pessoa que me ensinou na academia muito mais do que o direito, o lado das ciências sociais. Ela é um exemplo de cidadania e hoje ela acompanhou os alunos da faculdade aqui da FIG-Unesp numa ação de cidadania no presídio Adriano Marrei. Então quero ouvir algumas considerações da doutora Luciana acerca desse assunto. Muito grata, professor Alexandre, eterno aluno, agora eterno amigo. Né? Muito feliz de estar aqui na UAB de Guarulhos, que eu só tenho amigos. Digo que fiquei mais de 25 anos na UAB de São Paulo e fui atraída para vir aqui para Guarulhos, porque trabalho aqui já há quase 30 anos. Estou muito feliz. Doutor Adjair, conheci o senhor hoje, mas já ouvi falar muito do senhor. Parabéns pelas suas considerações, pela sua coragem, seu dinamismo. Gostei muito. E hoje lá no Marrei nós falamos do senhor. Foi muito bom lá hoje. E o doutor Pagliuca, nosso amigo, ex-aluno, é um grande parceiro. Vou dar uma boa notícia para o senhor, doutor. A FIG-Unesp assinou hoje uma parceria com a FUNAP e nós já contratamos 5 semiabertos para Paraná-Neto. Fomos incentivados, inclusive, pelo senhor. De Guarulhos, especialmente o Marrei, por incentivo até do Dr. Jaime. Eu fiquei conhecendo os projetos sociais. É impressionante. Eu mudei o meu conceito e a minha forma de ver. Porque é possível. Tudo isso que vocês falaram, concordo, mas é possível pelos projetos que estão sendo desenvolvidos por pessoas que têm aquela vontade, não só de ir lá e bater o cartão e fazer o seu trabalho, eles estão fazendo além.
os funcionários, a diretoria, é impressionante. Hoje nós tivemos uma mostra lá e a Verônica estava lá, os alunos estavam lá. Apresentação de teatro, de música, exposição de trabalhos dos presos. Pessoal, se daquele 1.600, 1.500, né, pessoas estão lá, se a gente conseguir motivar já ganhamos. Essa é a ideia. Né? Então, foi muito bom e nós vamos continuar essa parceria. O professor Alexandre, ele participa de todos os projetos sociais nossos. Vocês sabem que os presos fizeram no passado um show, estou para que sabe, fizeram um show lá na FIG com aquele aparato de polícia, porque movimentou a polícia praticamente do Estado, né? Os presos em regime fechado. Prepararam um show aqui em Guarulhos, lá na FIG, e arrecadamos muitos brinquedos para as 4.200 crianças que nós trabalhamos no Dia Feliz. Então, e hoje lá eles falaram que estão preparando outro show, mas nós vamos precisar de ajuda do doutor. Aí eu falei, eu preciso conhecer esse juiz. Foi bom, porque se o juiz, se ele não abraçar a causa, se ele não correr atrás junto conosco, né, com a OAB, com a FIG, nós vamos conseguir. Eles estão se preparando. Em agosto, a abertura do circuito jurídico talvez vai ser dentro de uma rede, né? E o doutor já está convocado. Então, todos aí. Então, quero agradecer, desculpe aí, mas eu também sou aflita com o horário, né? Mas já tomei um horário aí com vocês. Então, agradeço imensamente estar aqui. Parabéns ao AB, parabéns ao pessoal aí que trabalha, essa moçada que está aqui ajudando. Nossa, muito legal. Eu acompanho todos aí. A OAB está tendo sucesso porque você está tendo um apoio nesse pessoal. Não, então eu fico contente porque muitos deles foram meus alunos. Fico muito contente pelo engajamento dessa moçada aqui. Olha, parabéns, nota 10. Estou muito feliz por ver esse envolvimento que é super positivo para Guarulhos, para a classe dos advogados. E agora que eu sou aqui dos quatro da Guarulhos, vou ficar bem de novo. Tá? Obrigado, gente. Desculpa. Bem, deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Eu queria só fazer uma pontuação aqui. Esse assunto é tão empolgante para mim, né? Quem me conhece sabe, não é à toa que nós temos aqui a Verônica lá no sistema carcerário, uma preocupação nossa desde o início. O Ricardo tem abordado vários temas no Departamento Cultural, no Processo Penal, mas eu queria chamar a atenção porque eu tive a honra de ser nomeado há uns 3, 4 anos atrás, coordenador estadual adjunto do IBCCRIM aqui para Guarulhos. O IBCCRIM, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Nós temos tido um trabalho com o apoio da FIB-Nimesp lá, já há 3 anos, o curso de criminologia. Nós fazemos várias turmas, né, de criminologia. E o IBCCRIM não só reclama da atual conjuntura prisional, como propõe mudanças. Então, tem um documento que foi publicado agora recentemente pelo IBCCRIM, denominado 16 propostas contra o encarceramento em massa. O doutor Adjair, na sua fala, mencionou que existe uma cultura do encarceramento, ou seja, o direito penal, o direito prisional, como a solução de todos os males. E obviamente que isso está visivelmente errado, equivocado. A escolha de colocar o direito penal como a primeira alternativa está equivocada. A forma com que se encarcera hoje, a velocidade do encarceramento no Brasil é tido como o maior do mundo. Nós já temos a 4ª maior população do mundo e a velocidade de encarceramento ela é enorme. O Dr. Paluca disse aqui, só que queria confirmar, são 1.500 presos a mais do sistema prisional por mês, é isso? Ou que ingressam, ou entre os que ingressam e saem? 1.500? Só que 1.500 ingressos.
Aí não sabemos quantos que saem. 200. Então, sejam 1.000. 1.000 a mais por mês. Essa conta, obviamente, como disse o Dr. Paluca, não fecha. Então, só vamos resolver essa situação com uma discussão séria. E assim, coincidentemente aqui, a primeira proposta, só vou falar da primeira, são 16 e tem desdobramentos, mas a primeira é justamente o que o senhor colocou. Todas as leis que são criadas no Congresso para a saúde, educação, previdência, tem que pensar no custeio. Como que vai pagar a conta? Em matéria penal, não se pensa em como pagar a conta. Ou seja, se vai empreender, da onde vai vir o recurso para fazer um sistema prisional que funcione minimamente de forma adequada. O doutor Paluca falou que a pessoa que entra, ela vai sair. Não é? Nosso desejo é que ela saísse melhor. Mas se ela saísse igual, já seria um lucro enorme. Hoje a gente tem a sensação que a pessoa entra e sai pior. E não é à toa que ela sai pior, porque ali é retirado dela o resto de dignidade que ela tem. E olha que a nossa Constituição tem como primado a dignidade da pessoa humana. Então a gente está falhando e muito nessa questão prisional. Eu não vou me alongar. Eu queria primeiro agradecer à Comissão de Comunicação, aqui na pessoa do presidente da comissão, Dr. Felipe Hilton, que está transmitindo ao vivo esse debate. Né? Tivemos aí cerca de 1.000 visualizações já na nossa publicação através do Facebook, o que faz com que o que a gente faz aqui dentro, além de ter um público tão